Continuando aqui, vamos falar sobre a NBR 782-12 de 2012, transporte e lançamento de concreto. Mas Pedro, o que isso tem a ver com patologia de concreto? Vocês vão ver agora à frente que uma das patologias é o concreto vencido. Então, o que a nossa NBR fala sobre transporte e lançamento? Primeiro, ele fala sobre o tipo de veículo, que pode ser feito dotado de dispositivo de agitação ou não. Via de regra, o transporte até a obra deve ser feito por caminhão betoneira, que esse caminhão aí de cima que com certeza você já conhece. Admite-se, contudo, o transporte por caminhão basculante com carroceria de aço, desde que, devido às características da mistura e às condições de transporte, fique garantida a não separação das partes componentes do concreto e o abatimento seja igual ou inferior a 4 centímetros, 40 milímetros. E qual o período de transporte? Bom, deve ser inferior a 90 minutos, 1h30, no caso da betoneira. E para o caminhão basculante, deve ser inferior a 40 minutos. Ou seja, pessoal, se você tiver transportar concreto em caminhão basculante, realmente você vai ter que fazer isso bem rápido, né? E tem que ter um abatimento muito baixo também, em relação ao nosso slump test. Bom, se esse prazo não for atendido, cabe a contratante recusar o recebimento. Assim, o concreto dosado em central deve ser sempre entregue antes do início da pega do concreto. Perfeito? Em relação à água, agora vamos falar da água. Por quê? Porque uma das patologias mais comuns é o excesso de água de amassamento, né? Geralmente tem umas questões clássicas falando que você pode adicionar água para melhorar a fluidez do concreto. Está errada, porque se você aumentar a relação água-cimento no seu traço, você vai diminuir drasticamente a resistência do concreto. Não é isso? Pode ter aí outra patologia também, que é quando a água fica sobre a superfície do concreto. Também vamos ver essa patologia logo em seguida, por isso que eu estou passando por essas normas. Então vamos lá. Água. A quantidade total de água deve ser determinada com variação máxima de 3% em relação à quantidade nominal em valor absoluto. Essa quantidade de água compreende, além da água adicionada devido à umidade dos agregados, no caso aí agregados miúdos, nossa areia, né, a utilizada para dissolução dos aditivos e adicionada sob a forma de gelo. E em relação aos aditivos, os aditivos devem ser adicionados de forma a assegurar a sua distribuição uniforme na massa de concreto, admitindo-se a variação máxima na dosagem igual ou inferior a 5% da quantidade nominal. Perfeito? Então, uma solução para você estar em um concreto que não está muito fluido, você está com uma densidade de ferragem muito grande na sua armação. Sabemos aí que nossa densidade máxima de armadura é de 8%, segundo a nossa NBR 6118/2014, certo, pessoal? Então, se você tem o seu concreto não está passando, você não pode adicionar água sob hipótese nenhuma. Você deve colocar, por exemplo, um aditivo superfluidificante, não é mesmo? Ou usar um CAA, um concreto autoadensável, tudo bem? Nós vimos isso também em estruturas de concreto. Então, vamos falar agora sobre o lançamento. O lançamento e o adensamento do concreto devem ser iniciados até 30 minutos após a chegada do caminhão betoneira à obra. Não se admite adição suplementar de água e deve ser realizado em tempo inferior a 150 minutos, contado a partir da primeira adição de água no caso de emprego de caminhão betoneira. Decorridos 150 minutos contados a partir da primeira adição de água, fica a empresa prestadora de serviços de concretagem eximida da responsabilidade do concreto aplicado e realizados em tempo inferior a 60 minutos, contados a partir da primeira adição de água no caso de veículo não dotado do equipamento de agitação, ou seja, nosso caminhão basculante. A temperatura, sempre bom lembrar, tem que ser entre 5 e 30 graus Celsius. Fora desses limites, devem ser tomados cuidados especiais acordados entre as partes. Observe que não fica suspensa, só tem que ter cuidados especiais, provavelmente com a cura, né?
E agora vamos falar sobre o adensamento. No adensamento manual, as alturas da camada do concreto não devem ultrapassar 20 centímetros. Em todos os casos, a altura da camada do concreto a ser adensada deve ser menor do que 50 centímetros, de modo a facilitar a saída das bolhas de ar. O concreto deve ser lançado com técnica que elimine ou reduza significativamente a segregação entre seus componentes. Vamos ver aí outra patologia, que é segregação, observando-se maiores cuidados quanto maiores forem a altura de lançamento e a densidade da armadura, restrita aí a 8%, de acordo com a NBR 6118. Nunca é demais lembrar. Esse cuidado deve ser majorado quando a altura de queda livre do concreto ultrapassar 2 metros, no caso de peças estreitas e altas, de modo a evitar a segregação e falta de argamassa, como nos pés de pilares, nas juntas de concretagem de paredes. Entre os cuidados que podem ser tomados, no todo e em parte, recomenda-se o seguinte: emprego do concreto com teor de argamassa e consistência adequados, lançamento inicial de argamassa em composição igual à da argamassa do concreto estrutural, uso de dispositivos que conduzem o concreto minimizando a segregação, como funis, calhas, trombas, por exemplo. Então, observe aí uma tromba. O cara está segurando a tromba e reduzindo aí a nossa desagregação do concreto, reduzindo a altura de queda. E na margem direita inferior temos um funil concretando o que, Pedro? Concretando uma parede de diafragma. Observe que com funil você reduz muito a distância aí de queda do concreto. Tudo bem? Você consegue colocar bem perto de onde vai ser depositado o concreto. E essa que é a ideia no procedimento da execução de estruturas de concreto. Continuando aqui, outra coisa que é muito cobrada em concurso: quando forem utilizados vibradores de imersão, a espessura da camada deve ser aproximadamente 3/4 do comprimento da agulha. Ao vibrar a camada de concreto, o vibrador deve penetrar cerca de 10 centímetros na camada anterior. Pessoal, isso é bem cobrado em concurso. Falam que você tem que penetrar toda a camada anterior, e está errado. Você tem que a camada deve ser igual a 3/4 da agulha e o vibrador deve penetrar 10 centímetros da camada anterior. Perfeito? Por favor, vamos gravar isso, que isso sempre cai. Cuidados durante o adensamento com vibradores de imersão. Preferencialmente aplicar na posição vertical. Vibrar o maior número possível de pontos ao longo do elemento estrutural. Retirar o vibrador lentamente, mantendo-o sempre ligado, a fim que a cavidade formada pela agulha se feche novamente. Não permitir que o vibrador entre em contato com a parede da forma para evitar a formação de bolhas na superfície. Pessoal, com certeza vocês já viram alguma questão falando que você tinha que pegar o vibrador e colocar na forma, ou então colocar na armadura para melhorar. E essa questão sempre está errada, é uma questão fácil, uma questão bem manjada de concurso, tudo bem? Mudar o vibrador de posição quando a superfície apresentar-se brilhante, perfeito. E, por fim, aqui a observação: tanto a falta como o excesso de vibração são prejudiciais ao concreto. Bom, vamos falar agora sobre a NBR 6118. Vamos falar agora sobre as classes de agressividade ambientais, que vai de 1 até 4, a CAA, que vimos ali na nossa primeira questão da aula, no primeiro bloco. Vocês lembram que tinha uma CAA 5 que o cara inventou? Não existe. Então, classe de agressividade ambiental vai de fraca, moderada, forte e muito forte. Perfeito? Vamos memorizar as 4 classes, bem fácil de memorizar. Mas mais importante do que as 4 classes é você memorizar o comprimento mínimo que cada classe tem que ter. Pessoal, aí vocês têm que decorar. Não tem jeito. E olha, com esse esquema que eu fiz, é bem fácil. Observe aqui, ó. Classe 1 tem 20 milímetros, 2 centímetros. Observe ali em laje, no canto superior esquerdo, né, da planilha. Laje, classe 1, 20 milímetros. Então, a gente pula para a direita, somando 5. 25 milímetros para a classe 2, perfeito? Aí você pula o 30 e vai para 35, tudo bem? E pula o 40 e vai para 45. Então temos 20, 25, 35 e 45, perfeito? Vamos memorizar aí, laje,
20, 25, 35 e 45. Para quais classes ambientais? 1, 2, 3 e 4. Pô, legal. E aí, como é que eu faço para memorizar viga e pilar? Aí é fácil, é só você somar mais 5 milímetros, não é verdade? Ó, 20 para 25, 25 para 30, 35 para 40, 45 para 50. Memorizou aí laje, viga e pilar. E observe também que para concreto protendido, a laje tem mesmas dimensões da viga e o pilar do concreto armado convencional. Observe ali que eu destaquei ali com aquela curva verde, 25, 25, 30, 30, 40, 40, 50, 50. Então você já memorizou também a concreto protendido. E Pedro, como é que eu faço para memorizar a viga e o pilar protendido? Aí é fácil, ó, é só somar mais 5 também. 25, 30, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Perfeito? Então aí, ó, só com essa tabelinha aí, você já consegue memorizar e levar para a prova, né? Temos ali também elementos estruturais de contato com o solo, 30, 40 e 50. Fica fácil aí que é a mesma coisa, é quase igual a viga e pilar do concreto armado. Então veja bem que se você conseguir memorizar, eles cobram muito laje de concreto armado convencional, tudo bem? Mas aí eu acho que eles mais cobram ali, tem que ter no mínimo 2 centímetros e com uma especificidade ali, pode ter 1,5, mas via de regra 2 centímetros, tá vendo? 20 milímetros, eu acho que é o valor que eles mais cobram em concurso. Tudo bem? Com esse Memorex aí você consegue levar para a prova isso com facilidade. Bom, e temos aí uma outra questão que é cobrada, isso aí foi cobrado inclusive numa prova da UFG, a relação água-cimento em relação à classe de agressividade ambiental. Aí é brincadeira, né? Tem que memorizar? É bom memorizar. Pelo menos saiba aí que a classe 1 tem a relação água-cimento de 0,65 para concreto armado. E observe que a classe 4 vai de 0,45. Então é 0,65, 60, 55 e 45. Classe 1, 2, 3 e 4. Perfeito? E em relação aí ao concreto protendido, também temos aí 0,60, 0,55, 0,50 e 0,45. É bom anotar esses valores. Eventualmente eles são cobrados. O cara quer fazer uma questão de tabela, sempre faz. A VUNESP adora fazer questão de tabela. Pega o valor da tabela e faz uma questão. Fala, a relação água-cimento da classe de agressividade 2 para o concreto protendido é de... Aí ele bota 4 valores e bota 0,55 no meio. Está pronta a sua questão. Então é importante. Veja como a sua banca cobra para ver se você precisa ficar atento a essa planilha, tudo bem? Bom, correspondência entre as classes de agressividade ambiental e qualidade do concreto. Tudo bem? Condições de exposição, relação água-cimento, máxima relação água-cimento em condições de exposição e o mínimo valor de FCK, quantos MPAs, ou seja, condição em que é necessário um concreto de baixa permeabilidade, a água, por exemplo, em caixas d'água. Qual é a máxima relação água-cimento? 0,5. Qual é o mínimo valor do FCK? 35. Aí vai aumentando aí. Você vê que a rigorosidade vai aumentando, a relação água-cimento vai diminuindo e o FCK vai aumentando. Então, exposição a processos de congelamento e descongelamento. Reduziu aí a nossa água-cimento, 0,45. E o nosso FCK foi para 40 MPa. Da mesma forma, exposição a cloretos provenientes de agentes químicos de degelo, sais, água salgada, água do mar ou respingos de borrificação desses agentes. Os respingos aí são as splash zones, já vamos ver aí em relação aos cloretos, tudo bem? Bom, vamos falar dos sulfatos. O concreto exposto a solos ou soluções contendo sulfatos devem ser preparados com cimento resistente a sulfatos. Olha que legal essa tabela, né? NBR 12655, só que ele não fala quais os cimentos resistentes a sulfatos. É por isso que eu comecei a nossa aula falando sobre os cimentos. Então temos aí o CP3, de escória de alto forno, e o CP4, que são resistentes a sulfato e a reação álcali agregado. Perfeito? Isso aí nós vimos também essa tabela na nossa aula de concreto. E cloretos. Cloretos é sempre um problema. Não é permitido o uso de aditivos contendo cloretos em composição em estrutura de concreto. Observe ali, concreto protendido. Você pode ter um teor máximo de 0,05% de íons de cloreto, tudo bem? Então o cloreto tem que ser muito bem controlado. Representa aí o cloreto uma grande potencial para patologias futuras no concreto. Por isso que a norma tem tanto cuidado em relação aos cloretos.
Bom, finalmente, vamos falar aí sobre as patologias, tudo bem, pessoal? Vamos falar primeiro da mais simples aí, ó, exudação do concreto. Observe nessa imagem que o concreto aí está espelhado na frente, lá em cima, tá vendo? Você vê ali que tem um pouco de água em cima. O que é isso? Isso é exudação. É a tendência da água de amassamento vir à superfície do concreto recém-lançado, devido à sua densidade de 1 grama por centímetro cúbico ser menor do que os dos agregados e do cimento. Esse fenômeno faz com que o fator água-cimento da superfície fique enorme, reduzindo a resistência mecânica da região. Então, veja bem como é importante você ter um controle rígido do concreto. Você pode ter uma exudação do concreto já de cara nessa laje aí. E aí, para remediar isso, como faríamos? Vamos ver aí na nossa terceira parte da aula. Baixo teor de cimento. Segundo a NBR 12655, se dosado de forma empírica, deve atender o consumo mínimo de 300 kg por metro cúbico de concreto para a classe C10, que não é estrutural, pessoal. Note que esse valor para 400 kg para concreto submerso. Essa já foi uma questão da UFG. Eu fiz uma aula só da UFG com foco no UFG sobre dosagem de concreto, e temos uma questão que fala sobre 400 kg para concreto submerso. Perfeito? Calcinação, ressecamento das camadas superficiais do concreto por causa de ocorrência de incêndios. Fuligem, partículas ácidas em suspensão na atmosfera urbana e industrial que resultam em manchas escuras por deposição sobre a estrutura, reduzindo o pH do concreto e resultando na corrosão das armaduras. Observe ali uma leve fuligem em cima ali daquela estrutura de concreto branca, né? Deveria ser toda branca, e com todo o problema ficou com essa fuligem aí, né? Partículas ácidas em suspensão na atmosfera urbana. Bem comum aí vivermos aí a fuligem em grandes cidades. Por isso, vamos fazer uma questão da VUNESP de 2017, Engenheiro Civil da Prefeitura de Itanhaém. Quando a condição particular de agressividade é a atmosfera urbana e industrial, fazendo aparecer manchas escuras com redução do pH e corrosão das armaduras, sem haver fissuração superficial, a natureza do processo da degradação da superfície do concreto denomina-se A, carbonatação, B, fuligem, C, retração, D, concentração salina e lixiviação. E aí, pessoal, questão tranquila, né? Acabamos de ver, é a fuligem mesmo, tudo bem? Bom, voltando aqui, vamos falar agora sobre o clinker, né? O clinker, apenas um parênteses, é o produto intermediário da fabricação do cimento Portland, constituído em sua maior parte de silicatos de cálcio com propriedades hidráulicas que se obtém da queima de altas temperaturas de misturas convenientemente moídas e dosadas de material calcários argilosos. Temos o sulfato de cálcio, que é um material de origem natural ou industrial, encontrado sob a forma de gipsita, anidrita ou mistura de várias formas, adicionado ao cimento com o objetivo de regular a pega. E vamos falar da cal livre no cimento. O que é essa patologia? É definido como cálcio presente no clinker apresentado na forma de óxido de cálcio, CaO, hidróxido de cálcio ou carbonato de cálcio, sendo o resultado da dosagem expresso em CaO. A presença da cal livre no cimento é indicativo de problemas oriundos da fabricação do clinker. É por isso que eu falei sobre o clinker nesse slide, pessoal, para lembrar vocês o que é o clinker, ou da hidratação do cimento Porter, clinkerização no resfriamento ou no proporcionamento de matérias-primas utilizadas na fabricação do cimento Portland, sendo assim um composto indesejável, pois a cal livre hidratada é altamente expansível, sendo potencial causador de fissuras na estrutura e enfraquecimento do concreto. Dessa forma, vamos fazer uma questão do CESP 2019. O excesso da cal livre no cimento, a execução de peças de concreto de grandes volumes e a escolha inadequada do tipo de cimento são ocorrências que podem comprometer a qualidade de serviço. Com relação a essas ocorrências e suas consequências, julgue o item a seguir. Empregado em proporções elevadas, após o endurecimento de massa, o CaO aumenta o volume a ser hidratado, o que provoca o surgimento de fissuras na estrutura. E aí, pessoal, a questão está correta, está redonda. É exatamente aí que eu falei da cal livre no cimento no slide anterior. Perfeito? Questão corretíssima.
Vamos aí agora falar da desagregação e da disgregação. Veja aí conceitos similares, até as palavras aí seriam parônimos, eu acho, né? Mas aí vocês têm que anotar que isso aí vira peguinha, como vocês podem imaginar. Desagregação é a deterioração por separação de partes do concreto, provocada em geral pela expansão por causa da oxidação ou dilatação das armaduras e também pelo aumento de volume do concreto quando esse absorve água. Pode ocorrer também por causa de movimentações estruturais e choques. Disgregação caracteriza-se pela ruptura do concreto, em especial nas partes salientes da estrutura. O concreto desgregado geralmente apresenta a característica original de resistência, porém não foi capaz de suportar a atuação de esforços anormais, ou seja, tomou algum impacto, alguma abração e o concreto é desgregado. Perfeito, pessoal? Nas extremidades. FAFIPA 2020, questão desse ano, Prefeitura de Arapongas. Assinale a alternativa correspondente ao dano causado às estruturas de concreto armado ou protegido descrito no trecho a seguir. Deterioração por separação de partes de concreto provocada em geral pela expansão devido à oxidação ou dilatação das armaduras e também pelo aumento do volume do concreto quando este absorve água. Pode ocorrer também devido às movimentações estruturais e choques. Olha só o que a Banga fez. Ela botou desgregação e depois botou desagregação. E depois ela botou segregação. Perfeito? Observe aí que perda de aderência e corrosão das armações não são candidatas, né? Teríamos aí essas três. E qual é a resposta correta? Desagregação, tudo bem, pessoal? Vamos gravar o conceito. Desagregação e desagregação. Conceitos diferentes, palavras similares. Vamos lá, Consulplan 2019, auditor do controle interno, Prefeitura de Viana, Espírito Santo. Em relação às patologias da construção civil, analise os itens abaixo sobre as causas de corrosão em armaduras de concreto armado. 1. Concreto executado com elevado fator água-cimento, acarretando elevada porosidade do concreto e fissuras de retração. 2. Ausência ou deficiência de cura do concreto, proporcionando a ocorrência de fissuras, porosidade excessiva, diminuição da resistência, etc. Item 3. Segregação do concreto com formação de ninhos de concretagem. Item 4. Recobrimento das armaduras abaixo dos valores recomendados pela norma da ABNT. Analisando todos os itens, é correto afirmar que, pessoal, todos os itens estão corretos, tudo bem? Todos esses fatores são efeitos aí que podem contribuir para a patologia de corrosão de armaduras de concreto armado. Lembrando que vocês devem, eu sugiro que vocês decorem o cobrimento mínimo em relação à classe de agressividade ambiental, 20, 25, 35 e 45 da laje, e assim sucessivamente, como eu expliquei no primeiro bloco, não é isso? Bom, vamos lá. Segregação, outro conceito da norma, é a separação entre os elementos de concreto, brita argamassa, logo após o lançamento. Veja bem que eu botei o trecho da NBR 14931 novamente. Se ultrapassar 2 metros, tem que ser feita, tomar medidas especiais, como usar funis, calhas e trombas, tudo bem? Por isso que eu falei sobre a norma anterior. Falei sobre a norma e agora eu estou falando que a norma tenta combater a segregação, separação dos elementos logo após o seu lançamento. E perda de aderência pode ocorrer entre armação e concreto ou entre concretos. A perda de aderência entre o concreto e o aço ocorre geralmente nos casos de oxidação ou dilatação da ferragem. Falta de cura. A NBR alerta para os cuidados da retirada de formas e cura do concreto enquanto não atingir um endurecimento satisfatório. Para evitar a perda de água de exudação e assegurar uma superfície com resistência adequada, e aponta como elementos estruturais de superfície devem ser curados até que atinja a resistência característica à compressão de no mínimo 15 MPa. Lembrando aí que o CP5 ARE, alta resistência inicial, não contém adições, assim como o CP1, certo? O CP5 ARE apresenta resistência igual ou maior que 14 MPa no primeiro dia. Importante lembrarmos aí sobre o CP5 de alta resistência inicial. Desculpe. Excesso de água de amassamento.
A relação água-cimento deve ser de no máximo 0,65, o que equivale a dizer que para um saco de cimento a máxima quantidade de água deve ser de 32 litros. Tudo bem? Observe aqui, ó, lembrando a NBR 7212, água, a quantidade total de água deve ser determinada com variação máxima de 3%. Essa quantidade de água compreende, além da adicionada, água dos agregados, no caso aí o agregado miúdo, ou dissolução de aditivos e sobre a forma de gelo. Perfeito, pessoal? Lembrando aí de novo a relação água-cimento máxima de 0,65. A aplicação do concreto vencido. Veja que já estamos encaixando tudo que vimos nas normas anteriores com as patologias, né? A NBR 7212 determina que o tempo de aplicação do concreto dosado em central deve ser no máximo 150 minutos ou 2 horas e meia, salvo condições especiais, tá? Como os aditivos retardadores, refrigeração, entre outros, em função de quais os prazos de transporte e descarga podem ser alterados. Lembrando, de acordo com a NBR 7212 de 2012, período de transporte: caminhão betoneira 90 minutos, caminhão basculante sem dispositivo de agitação 40 minutos. Assim, o concreto dosado em central deve ser sempre entregue antes do início de sua pega. Não receba o concreto depois da pega do concreto. Então, ok? Bom, agora vamos falar sobre os mecanismos de envelhecimento, conceituação dos danos mais comuns em estruturas. Só um minutinho. Já deu meia horinha aqui, quase. Vou fazer um pequeno intervalo e já voltamos.